Senhor presidente. Isso é uma mentira. Senhor presidente, eu estou falando. Uma mentira. Vamos ouvir o deputado Glauber. Vamos ouvir o deputado. Isso é mentira. Talvez quem bata, como eu disse, esquece. Quem apanha, não. E a época o senhor não processou por qual motivo? Não colocou no conselho de ética por qual motivo? Não abriu um boletim de ocorrência por qual motivo? Durante a audiência de testemunhas no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no processo de cassação do deputado Glauber Braga do PSOL, a testemunha e vítima, Gabriel Costenaro, pode ter tornado a situação do deputado agressor ainda mais complicada. Diante disso, Glauber e sua esposa, Sâmia Bonfim, optaram por uma estratégia de tentar desacreditar a testemunha e inverter os papéis, como se o agressor, Glauber Braga, fosse na verdade a vítima no caso. E a vítima, de fato, era o agressor e estava no banco dos réus. Mas no desenrolar dos acontecimentos, houve uma reviravolta surpreendente, quando o deputado Marcos Feliciano expôs o deputado do PSOL e revelou que Glauber Braga havia cometido exatamente aquilo de que acusava a vítima, deixando Sâmia em choque e surtada, e Glauber completamente desmoralizado. Veja trechos da oitiva. Qual a sua relação com o deputado Glauber Braga? Pessoal, nenhuma. O senhor já havia encontrado em ocasiões anteriores? Como com qualquer outro político que eu encontro. E eu questiono. Quantas vezes e em que circunstâncias o senhor encontrou o deputado Glauber Braga? Algumas vezes, principalmente quando ele me encontrou dentro de uma lanchonete e ele fez questão de sentar, filmar, causar. E aí? E aí aconteceu isso. Ele chegou ali, ele me viu dentro da lanchonete quando ele estava fazendo campanha para a candidata dele. Ele fez questão de avisar as pessoas que estavam com ele para sentar ali e ver se alguma coisa aconteceria. Isso foi recentemente, quando o processo já estava acontecendo. Não sei se ele tinha intenção de causar alguma coisa para criar alguma prova favorável para ele, já que ele gosta de inventar muitas coisas. Quer dizer que o senhor, depois do processo encaminhado, correndo, encontrou o deputado Glauber? Sim, como eu encontro qualquer outro político. Então, a última vez que o senhor encontrou o deputado Glauber Braga foi nessa lanchonete? Foi depois, perto do final da campanha, quando eu estava pegando o metrô e ele, junto com o pessoal dele, começou a provocar ali. E aí? E aí eu fui ver o que ele ia falar pra mim. Porque ele gosta de provocar, só que ele não faz isso quando a câmera tá ligada. O que lhe levou à Câmara na data dos fatos? Eu fui convidado pelo meu irmão e por muitos Ubers que me apoiam lá no Rio de Janeiro para eu conseguir fazer uma ponte com deles para os deputados aqui de Brasília. Porque eles precisavam de ajuda o processo que o Lula, o governo, estava conseguindo fazer para a regulamentação dos aplicativos, motoristas de aplicativo. E eu fui convidado. Eu vim de moto. Tanto é que eu não sei se conseguiram puxar as câmeras de segurança, acho que é até uma coisa que ele gostaria de puxar, e lá dá para ver que eu frequentei vários gabinetes e eu tinha acabado de sair do restaurante que tem ali embaixo, não sei onde que é a localidade, e ele chegou, e ele que me aborda. Eu estava quieto no canto. Só que ele fala outra coisa. Ele fala Pode continuar. Não, só que ele fala outra coisa. Ele fala que eu abordei ele. Isso é mentira. Porque as câmeras de segurança provam isso. E se ele quer se defender desse caso, eu acho que ele é a melhor parte que deveria buscar as câmeras de segurança. O senhor foi atrás das câmeras de segurança ou não? Pode continuar fazendo o relato. Não, foi isso. Eu tinha acabado de sair do restaurante, eu estava ali parado com o pessoal e a gente estava até decidindo se a gente ia no gabinete do Eduardo Bolsonaro ou do Nicolas Ferreira, que eles queriam ir nesse gabinete. Na filmagem dos fatos... Silêncio, por favor. Porque para eles, qualquer político que pudesse ajudar eles contra a regulamentação do aplicativo, que ia atrapalhar o trabalho deles, seria importante. E eu tentei ajudar isso. E aí, no momento quando eu tinha acabado de sair do restaurante, eu estava ali parado, o Glauber Braga chegou, e como ele me encontra sozinho, quando a câmera não está ligada, ele me provoca, ele fez questão de fazer isso. E ele começa a me acusar. E ele cita um caso, que ele até hoje não provou, que é uma mentira, que eu ofendi ou ameacei a mãe de um militante dele. Isso não existe. Eu nunca ameacei a mãe de ninguém. E ele cita esse caso e ele coloca no processo. É uma mentira. E eu quero que ele prove isso. E o outro caso é que ele cita também um processo que eu tenho, né, que na real nem aconteceu direito, que é sobre difamação e ele tenta insinuar que eu agrido mulher.
E é bem engraçado, né? Porque, como eu falei, ele gosta de mentir e inventar histórias. E ele fez questão disso. Até o momento onde eu cito um caso, um questionamento que eu já até fiz sobre ele, que ele foi secretário por 8 anos da mãe dele, que foi prefeita de Nova Friburgo. E nesse momento ele começou a se irritar. E aí ele botou as coisas dele num canto e ele começou a ficar muito louco ali, vindo para cima de mim, me chutou 2 vezes, até na presença da polícia legislativa. E aí foi o momento quando a polícia legislativa chegou e me conduziu até a delegacia. E nesse momento, e aí ela pode até perguntar para eles, eu fui extremamente solícito, pode me conduzir até a delegacia. Foi o que não aconteceu com o deputado Glauber Braga, que principalmente o pastor Henrique Vieira, não sei se ele está aqui, que teve que segurar ele, vários outros deputados tiveram que segurar ele. Mesmo na presença da polícia, mesmo depois de tudo que aconteceu, ele continua. Eu acho que ele não se arrependeu do que fez, né? Na filmagem dos fatos encaminhado pela Polícia Legislativa, é possível observar que o deputado Glauber Braga alega que o senhor teria ameaçado um companheiro de mandato, dizendo que sabia onde a mãe dele morava. O senhor não acha que... Não existe isso. O senhor exagerou na dose? Isso não aconteceu. Quando que isso aconteceu? Não é do dia Não, dos ele fatos. alega que isso aconteceu no dia dos fatos. Aham. Isso não tem na filmagem. Isso não existe. Ele fala que eu fiz isso em outro dia. Porque ele diz que ele fez um BO, até que eu nem sabia que esse BO existia. E o senhor fez alguma Não, ameaça óbvio que não. à mãe dele? Óbvio Alguma que não. insinuação Óbvio à que mãe não. dele? Óbvio que não. Não, ele fala que eu ameacei a mãe de um militante dele. Isso é mentira. Não existe isso. O deputado Glauber Braga, na sequência, mencionou um processo de violência doméstica em seu desfavor, ao que o senhor respondeu tratar-se, na verdade, de um processo de difamação. O senhor poderia esclarecer essa situação? Isso, na real, foi um processo que a minha ex levantou. Isso nem foi pra frente, A porque... sua ex... Minha ex-namorada, é. Ah. Que ela levantou pra frente, e ela levantou esse processo nem foi pra frente, porque não teve provas. E, na real, o que ela alega no próprio processo é que é sobre difamação. E ela cita que eu nunca agredi ela cita que eu não uso drogas, bebida alcoólica. Então, tipo, se for pegar qualquer coisa que ele tá tentando insinuar que eu agrido mulher, ela mesma diz o contrário, no processo, quando ela foi criada. Então, tipo, não existe isso. Só que ele insinua que eu agrido mulher, porque ele quer colocar como se eu fosse o agressor, eu fosse o cara, né, agressivo. Sendo que quem acompanha muito o Conselho de Ética viu até que o senhor, que é bem sereno, ele tentou causar até com o senhor e com outras pessoas que estão aqui no recinto. O senhor se sentiu ofendido moralmente pelo deputado Glauber Braga? Óbvio. Falar que eu agrido mulher é uma coisa que eu nunca fiz? O senhor confirma ter chamado o deputado Glauber Braga de burro repetidas vezes e ter dito: sua mãe é corrupta? Eu falei que ele é burro porque ele disse que ele insinua no processo que eu agredi mulher. Eu falei, ele não leu o processo. E como que pode um deputado tentar insinuar uma mentira ali? Eu falei, você é burro. Eu disse isso. E você, senhoria, fez a afirmação: tua mãe é corrupta? No final do caso, depois de tudo que passou, principalmente depois, quando ele me acusa ele tenta insinuar que eu agredi mulher, eu disse isso. Convenhamos que No final de... o Sim. senhor exagerou na dose, né? Nesse final, sim. Nesse final, sim. Ué, Queria testemunha. Sim, testemunha. No dia 16 de abril, o senhor afirmou, abre aspas, e a tua mamãe? E a tua mamãe? Tua mamãe é corrupta. Fecha aspas. Em 8 de maio, 22 dias depois, minha mãe veio a falecer. Quando o senhor a atacou, ela já estava num quadro avançado de Alzheimer. Isso é conhecido publicamente. O senhor se arrepende do que fez naquele dia em relação ao ataque que fez a ela especificamente? eu sinto muito pela sua mãe ter falecido. Só que eu devolvo também a pergunta. Você se arrepende de insinuar que eu agredi mulher? Nesse vídeo, no dia 25, no dia 29, ela veio a ser hospitalizada. O senhor se arrepende? Você lembra do contexto do vídeo, do que eu falo? Eu cito...
Posso responder? Presidente, a minha pergunta é objetiva. Posso responder? Ele Testemunha disse que minha mãe... se atenha a Posso responder a Ele disse, pergunta do... O senhor disse que minha mãe era uma safada. Posso no responder? dia 25 de abril. A pergunta que eu faço ao senhor é objetiva. O senhor se arrepende? Não, objetiva da forma como você quer que eu responda. Eu vou responder da forma como eu acho que tem que ser respondido, porque você está citando um caso só de uma forma bem específica. Então, o caso é, eu citei que o senhor foi assessor, secretário, né, da sua mãe por 8 anos, numa época onde não tinha lei de nepotismo. Eu jamais faria isso com meu filho. Eu achei errado isso. Eu acho, e ainda acho errado fazer isso. Então, no caso específico do vídeo, porque você está pegando um caso, uma ponta do vídeo e está querendo colocar como só existisse isso, não foi assim que aconteceu. Então, no todo o contexto do vídeo, eu não retiro o que eu disse. Eu disse para minha irmã Ivana que no dia de hoje aqui, eu não perderia a paciência. Estou procurando cumprir a promessa que fiz a ela. Mas saiba que ouvir o senhor reafirmar que não se arrepende de ter chamado ela de safada, me gera profunda indignação. Cadê a pergunta? Vou continuar. Ah, não era pergunta. Quem está no banco é o senhor, não é o deputado. Eu vou mais uma vez. Eleja-se primeiro, tente. Testemunha ficar questionando o parlamentar aqui. Porque a conta que o senhor cita não é verdade. Tanto é que o senhor coloca na conta o dia que eu encontrei o José Genuíno e, ocasionalmente, você estava junto. Não foi para questionar você. E foi engraçado, porque foi algo que não era nada relacionado ao senhor e o senhor colocou o seu assessor para me agredir, o Fábio Gripe, né? Que é a testemunha de defesa. Mas vamos seguir. Vou repetir a pergunta. Por que é mentira? Vou repetir a pergunta. Quantas vezes... Ele pode falar que eu estou mentindo? Quantas vezes... Pode isso? Se aparecerem prints aqui, forem protocolados nesse conselho de ética, o senhor vai alegar que eles são fraudados? Que são mentira? Ou o senhor confirma que podem existir prints desse grupo? Não sei. O senhor nega que tenha, nesse grupo de WhatsApp, dito a seguinte frase para sua ex-namorada: você é uma vagabunda traidora que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Não lembro. O senhor se lembra que foi aberto um boletim de ocorrência sobre esse mesmo fato contra o senhor? Eu não sabia da existência desse boletim de ocorrência. O senhor mencionou esse boletim de ocorrência no dia de hoje. O senhor não sabia que existia esse boletim de ocorrência? Responda o que eu estou te perguntando. Deputada? Eu não sabia desse boletim de ocorrência até o Partido Novo me avisar isso, então, quando eu fui candidato a... É que o senhor acabou de dizer que não se lembra dessa frase no grupo. Porque mas o senhor se lembra de que existe um boletim de ocorrência. Esse processo não foi para frente, esse processo não aconteceu. Sobre o que foi esse pedido desse boletim de ocorrência? Eu não sei, eu não sabia da existência desse O senhor boletim. nunca teve acesso a esse boletim de ocorrência? Na época, quando isso aconteceu, E hoje não. o senhor já teve acesso a esse boletim de ocorrência? Não, o senhor é acusado do quê nesse boletim de ocorrência? Eu sei que o processo... Pois eu lhe digo, senhor Gabriel Costenaro, o senhor é acusado de difamação por um simples motivo, senhor presidente. Crimes contra a honra são definidos como crimes de difamação. E crimes contra a honra, crimes de difamação, são caracterizados como uma forma de violência contra a mulher, assim como uma ofensa a uma mulher, com agravante, se for uma mulher idosa, senhor presidente, senhor relator. Você chamar uma mulher idosa, enferma, de safada, é considerado uma violência contra a mulher. Então, sinto lhe dizer, mas o senhor mentiu nesse nosso Conselho de Ética ao dizer que nunca cometeu nenhuma forma de violência contra nenhuma mulher. Senhor Gabriel Costenaro, o senhor procurou a sua ex-namorada esse ano? Não. A violência... Senhor Gabriel Costenaro, o senhor tem que responder a minha pergunta. O senhor procurou o namorado da sua ex-namorada esse ano? Não. O senhor perseguiu a sua ex-namorada esse ano? Senhor presidente, eu peço para que esse Conselho de Ética solicite
a ex-namorada do senhor Gabriel Costenaro, mais relatos aos quais eu pude ter acesso, e como mulher que sou, não vou fazer nenhuma exposição nesse Conselho de Ética, mas é justo e necessário que esses dados estejam sob sigilos e protocolados nesse nosso Conselho de Ética, porque, mais uma vez, o senhor Gabriel Costenaro está mentindo. Eu não estou mentindo porque esse processo... Senhor, se atenha às respostas das perguntas que eu estou fazendo, senhor, porque o senhor é testemunha. Se um dia quiser ficar aqui, eleja-se primeiro. Inclusive, senhor relator, aproveitar ali a pergunta, com todo o respeito, o senhor, em uma das nossas sessões, nos disse que o deputado Glauber Braga merecia ser cassado. Acho que foi no calor das emoções. O que será que um agressor de mulheres merece? Não. Obrigada, presidente. Era só um momento de reflexão aqui na nossa comissão. Obrigada, Não vamos permitir nenhum tipo de... O senhor nega todas essas acusações. Tudo é mentira. Hein? Tudo que aconteceu aqui hoje. Enquanto eu ouvi as pessoas falarem, a testemunha e os acusadores ou os inquiridores, eu fiquei me lembrando de como a vida é esse ciclo que dá voltas, né? O que o homem planta, o homem acaba colhendo, mais cedo ou mais tarde. Minha velha mãezinha dizia assim para mim: meu filho, quem cospe para cima acaba recebendo cuspe de volta, então tem que tomar muito cuidado. Poderia ter ficado quieto aqui, mas quem bate, esquece. Quem apanha, não. Nada justifica agressão física. Nada. Pode acontecer o que for aqui. Nada justifica agressão física. Um homem público, ele tem que ter equilíbrio e suportar. Se não suporta, não deve ser um homem público. Eu apanhei dentro dessa casa, literalmente. Fui chutado, fui cuspido, depedraram a minha casa, perseguiram minhas filhas. E o partido que aqui agora está em defesa plena do deputado Glauber foi um dos partidos que mais estimulou todo tipo de perseguição que eu sofri. Eu nunca levei nenhum deles ao Conselho de Ética, nunca levei nenhum deles à Justiça. Apanhei calado, em silêncio. Sempre fui uma pessoa muito ordeira nessa casa, nobre relator. Poucas vezes, em 4 mandatos, 2 vezes me desequilibrei. E uma das vezes foi por um único motivo. O deputado Glauber Braga chamou a minha mãe de puta. Isso é uma mentira. Senhor presidente. Isso é uma mentira. Senhor presidente, eu estou falando. Uma mentira. Vamos ouvir o deputado Glauber. Vamos ouvir o deputado. Isso é mentira. Talvez quem bata, como eu disse, esquece. Quem apanha, não. E a época o senhor não o processou por qual motivo? Não o colocou no Conselho de Ética por qual motivo? Não abriu um boletim de ocorrência por qual motivo? Se a minha mãe é ofendida dessa forma, a primeira coisa que eu faço é tomar providências jurídicas. O senhor nunca fez nada e agora vem com essa ilação por qual motivo? Deputado Marco, por gentileza, pode continuar. Senhor presidente, é simples, veja só o desespero. A esquerda é assim, eles morrem junto, eles se afogam junto. Eu não fiz nada porque eu sou um homem público e suporto. No dia eu fui para o microfone da Câmara. Se buscarmos as notas taquigráficas da Câmara, e podemos fazer isso, estava lá no microfone dizendo: fui aqui xingado pelo deputado Glauber Braga, que atacou a minha mãe, uma senhora negra, uma senhora pobre, uma senhora que até agora usa oxigênio para respirar. Senhor presidente, eu queria que o senhor garantisse meu direito de fala. Por gentileza, deputado, pode continuar. A minha mãe tem a sorte de ter um filho pastor, de ter um filho educado, de ter um filho equilibrado, de ter um filho que suporta. Senhor presidente, silêncio, por favor. Calma. Vamos ouvir o deputado, nós ouvimos a todos. Excelência, tem que manter a ordem aqui. Calma. É isso, se continuar, eu vou pedir à Polícia Legislativa que retire a todos. Então, senhor presidente, vou repetir. Tudo que o homem planta, ele acaba colhendo. Nós sabemos que o julgamento aqui nessa comissão é como o julgamento de impeachment. Embora o processo seja jurídico, a natureza é política. O que está acontecendo aqui agora é que o deputado Glauber Braga, ele sempre se indispôs com todos os deputados, ou com a maioria dos deputados, ou com muitas pessoas. E ele sempre sendo agressivo. Eu conheci o Glauber Braga no primeiro mandato dele, no meu primeiro mandato, melhor dizendo, acho que já era o segundo dele aqui, era uma pessoa de equilíbrio, a gente conversava. Quantas vezes debatemos assuntos, sempre em alto nível. De repente, mudou o deputado Braga, e o deputado Glauber. Não foi só eu que achei isso. Todos os amigos nossos falaram: ele não é mais o mesmo, ficou alguma coisa estranha nele. Até o dia que ele xingou a minha mãe, de lá para cá nós nunca mais conversamos. Tem isso, como eu disse, nas notas taquigráficas da casa. Atingiu a moral da minha mãe. E hoje eu poderia, é que ele não está aí como testemunha, senão eu também perguntaria se ele se arrepende de ter chamado a minha mãe de puta. Uma senhora simples, uma senhora negra, uma senhora pobre,
uma senhora que nada sabia, uma senhora que não podia fazer nada nem se defender. Eu fui para a tribuna na época e reclamei. Falei, o deputado acabou de xingar minha mãe de puta, respeite a minha mãe, uma senhora preta, pobre e inválida, porque está lá, usa oxigênio 24 horas por dia. Não trouxe ao Conselho de Ética, porque eu sei que no momento do calor se falam as coisas. Mas que fique registrado que isso é muito ruim. Só estou aqui, não estou defendendo o Gabriel, porque eu sei que o que é ser assediado também por pessoas que vêm questionar a gente, mas eu acho que o homem público tem que suportar tudo. Você lembra, Vossa Excelência, relator, deve se lembrar quando o CQC vinha aqui fazer piada com todo mundo, fazia aqui, fazia lá no Senado, a gente respondia ou não respondia, virava piada ou não, é do homem público ter que suportar. Nada justifica chutar alguém para fora do Congresso Nacional. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. É lamentável como, em vez de demonstrar remorso pelo incidente, optaram por desacreditar a vítima e intimidá-la durante o procedimento do Conselho de Ética. Essa atitude revela uma falta de respeito e ética dos deputados do PSOL e preocupante, embora não seja surpreendente.